Bom, vou começar agora a apresentar o segundo desafio de Física Geral 1. Meu nome é Gabriele. No primeiro exercício, ele fala: um bloco de massa de 2 kg é liberado do repouso a 0,500 metros acima da superfície de uma mesa, no topo de um plano inclinado com 30 graus. O plano inclinado é fixado sobre uma mesa de altura de 2 metros. Aí na A, ele pede: determina a aceleração do bloco enquanto ele desce pelo plano inclinado. Bom, na letra A, ele está pedindo a aceleração do bloco. E aí, quando a gente aplica a segunda lei de Newton ao bloco, quando ele está inclinado, nós temos que a aceleração é igual a 9,8 vezes seno de 30. E aí, nós chegamos no valor de 4,9 metros por segundo ao quadrado. E aí, aqui ao lado, eu coloquei um esquema para entender melhor a esquematização do resultado. Na letra B, ele pergunta: qual a velocidade do bloco quando ele deixa a inclinação? Bom, já no caso da B, o plano tem que ser inclinado, né? E eu preciso descobrir qual componente da força-peso contribui para o meu movimento. Bom, e a força-peso está apontada para baixo, só que ela possui componentes em relação ao eixo X e ao eixo Y, que a gente vai estabelecer um plano cartesiano onde o eixo X vai ficar paralelo à superfície do plano inclinado. Então, nós vamos ter que achar o componente que o exercício já deixa inclinado, que é o mg seno θ. E ele é o componente da força-peso responsável pelo movimento, e como nós temos o ângulo e o cateto oposto, precisamos achar a hipotenusa. Então, nós temos que o cosseno de θ é o cateto oposto pela hipotenusa. Então, se nós fizermos a hipotenusa vezes o seno de θ é igual ao cateto oposto, isso significa o quê? Que a hipotenusa é igual ao cateto oposto sobre o seno de θ. E aí, nós chegamos no resultado que dá 1, né? E aí, o 1 é o valor da velocidade, porque daí a velocidade final ao quadrado vai ser igual à velocidade inicial ao quadrado. Só que aqui, ele fala que ele é liberado do repouso. Então, no instante t igual a 0, como ele estava em repouso, a velocidade inicial é 0. Então, a velocidade ao quadrado dá 9,8. Então, a velocidade final vai ser a raiz disso, que aproximadamente vai ficar 3,13 por segundo, metros por segundo, né? Na C, ele está perguntando: a que distância da mesa o bloco baterá no chão? Bom, quando um bloco da inclinação cai como um projetil, para obter seu alcance, né? E nós precisamos chegar primeiro ao tempo que leva para chegar ao solo. E aí, substituindo os valores na fórmula, nós temos que 4,9 t ao quadrado mais 1,56t menos 2 é igual a 0. Que nós precisamos saber o valor do tempo, né? E aí, nós chegamos no resultado de 0,5 segundos. Na dele pergunta: qual o intervalo de tempo decorrente entre o momento em que o bloco é liberado e o momento em que ele bate no chão? E aí, a gente vai usar essa formulazinha aqui, que aí a gente já tem os valores, só substituir, nós chegamos no 1,36 metros. Bom, e por último, na letra E, ele pergunta: a massa do bloco afeta qualquer dos cálculos acima? Bom, a imagem pode ser encontrada apenas na imagem da rede e a sua queda é gravitacional.
Portanto, seu movimento não depende, uma vez que a constante universal gravitacional é uma massa. Aí no exercício 2 ele fala: considere uma estrada molhada com inclinação lateral no qual há um coeficiente de atrito estático de 0,30 e um coeficiente de atrito cinético de 0,25 entre os pneus e a estrada. O raio da curva é 50 metros. Aí na A ele pergunta: se o ângulo de inclinação for beta igual a 25 graus, qual é a velocidade máxima que um carro pode ter antes que ele deslize para cima do plano inclinado? Bom, na A, nós vamos ter no x o Fs seno de θ e o Fs cosseno de θ. Isso aqui é o meu somatório de forças em relação ao eixo y. Nós vamos olhar para todas as forças que estão agindo no meu carrinho, só em relação ao y. E pela segunda lei de Newton, vai ser que isso é a massa vezes a aceleração e será em relação ao y, porque isso impedirá que meu carrinho saia voando. E olhando aqui no nosso sistema de coordenadas, a primeira força que nós precisamos olhar é o NB cosseno de beta. E ela está no eixo positivo. Depois, todas as outras forças vão estar no eixo negativo, então elas vão se subtrair. Então, eu tenho o Fs seno de beta no eixo y negativo e a força peso, que tá bem aqui no parênteses. Eu tentei explicar direito, é que a minha leitura não é das melhores no computador, e aí ficou desse jeito. Mas eu acho que dá para entender, né, onde está a força peso. E pela lei de Newton, tudo isso tem que dar zero. Como eu já sei o valor de Fs, é só substituir agora. No eixo x, eu tenho a componente da minha fricção, né? Que não vai deixar o meu carrinho sair voando. E eu tenho a componente da minha normal. Só que no eixo x, meu carrinho está acelerando. Então, eu vou considerar que ele tem aceleração no eixo x. E essa aceleração, como é um movimento circular, é uma aceleração radial. Bom, como nós temos o valor de n, é só substituir. Agora, nós precisamos achar a aceleração radial, que é a aceleração radial, a velocidade ao quadrado dividido pelo o raio. E agora eu consigo achar o valor da massa radiação radial. Por quê? Porque eu sei quanto é beta e eu sei quanto é o coeficiente de atrito estático e também quanto que é a gravidade. E substituindo tudo e resolvendo a conta, dá 8,73 metros por segundo ao quadrado. E então, agora, usando essa relação, a gente chega no valor de V, que é igual a 21 metros por segundo. Na B, ele está perguntando qual a velocidade mínima que um carro pode ter antes que ele deslize para baixo do plano inclinado. Agora, nós precisamos achar a velocidade mínima para o carrinho não ir voando para baixo. Basicamente, vai ser a mesma coisa da letra A, só que agora ao contrário. Então, aqui terá a mesma descrição de forças. Se nós olharmos e compararmos com o gráfico da letra A, nós vamos ver que é a mesma coisa, só que de lado oposto. Aí, nessa equação, eu só inverti onde está a força e mudei de sinal. E aqui na somatória, em relação ao x, eu fiz a mesma coisa, só mudei os sinais e chegamos no valor de 1,43. E aí, como ele quer a velocidade em função da aceleração radial, então a velocidade no final das contas, ela ficará 8,45 metros por segundo.